Joseph Campbell, o famoso mitólogo norte-americano, estabeleceu, entre várias declarações que ele fez, que nós carregamos na história contos, fábulas, folclores, que se constituem mitos ancestrais. E esses mitos, na conclusão de sua maravilhosa obra, Campbell estabelece que são conteúdos da nossa própria personalidade. Os mitos, diz ele em uma das suas declarações, são elementos da própria constituição humana, que no passado elaboraram as histórias, as fábulas, e que serviram de temas fundamentais para que o ser humano pudesse estudar, desenhar e historiar aquilo que é difícil colocar em palavras, aquilo que passa na personalidade humana, aquilo que são seus anseios, aquilo que diz respeito às manifestações abstratas das suas aspirações mais íntimas e que também constituem as forças íntimas do crescimento da própria humanidade. Sigmund Freud, por sua vez, o pai da psicanálise, examinando os mitos ancestrais desde a mitologia greco-romana, estabelece que nosso inconsciente vários mitos, e os mitos que foram elaborados anteriormente nada mais são do que a tentativa do ser humano de desenhar, estruturar conteúdos do inconsciente e manifestações do próprio ego. Freud recorre várias vezes à mitologia para tentar entender os conflitos humanos atuais, as forças, particularmente no caso dele, as manifestações da libido, o desenvolvimento psicossexual da criatura, base fundamental para que o indivíduo possa se conhecer, entender a si mesmo e realizar-se no contato social e interpessoal. Essas manifestações naturalmente descambariam mais tarde em vários dos seus discípulos, particularmente o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, que, interpretando os mitos à sua moda e à sua maneira, teve um enfoque muito característico, resgatando os mitos ancestrais, recorrendo à religião comparativa, à mitologia e às várias tradições do pensamento esotérico e místico. Jung teve a audácia de interpretar as várias manifestações religiosas e mitológicas como sendo manifestações do inconsciente pessoal. Mas, algumas delas, ele configurou em uma nova categoria, a qual ele deu o nome de inconsciente coletivo, que seriam símbolos universais, que estariam permeando a humanidade, que passariam geração após geração esses conteúdos no inconsciente coletivo,
aos quais ele deu o nome de arquétipos, conteúdos, portanto, antigos, marcas ancestrais, que seriam base fundamental para o comportamento psicológico do homem contemporâneo. Jung vai dizer que a história dos mitos é paralela à história do desabrochar da consciência. Quando ele examina na sua famosa teoria a respeito da consciência, que vai ser considerado talvez o máximo, ou o momento culminante da sua própria bibliografia, estabelece Jung que a consciência é o momento máximo da evolução antropológica, sociológica e psicológica do ser. Todo desabrochar evolutivo, toda a jornada hominídea, antropóide, paleolítica, sociológica do homem descamba no iluminar da consciência, no desabrochar do discernimento, quando o Homo sapiens começa a desenvolver a consciência ética daquilo que é bom, daquilo que não é, daquilo que destrói e daquilo que edifica, daquilo que constrói em detrimento daquilo que aniquila, estabelecendo padrões extraordinários do desenvolvimento da própria criatura. Esse notável psiquiatra, discípulo do pensamento freudiano, que mais tarde deveria discordar de alguns elementos fundamentais, vai estabelecer que a consciência é esse momento que o ser humano desabrocha e toma conhecimento dos conteúdos que estão no seu íntimo, que a mitologia do passado fazia com que, através de símbolos, de imagens, de histórias, o ser humano primitivo, que não conseguia ainda raciocinar, que não tinha tanto discernimento, pudesse compreender as dimensões éticas, a luta, entre aspas, do bem com o mal, as guerras do herói com o vilão, das histórias mitológicas do passado. Essas lutas e essas beligerâncias, que na verdade estão íncitas no próprio inconsciente do indivíduo, relacionando-se com aquela luta que ele faz para superar a si mesmo, para enfrentar as vicissitudes do caminho, para desenvolver os conteúdos do ego e ao mesmo tempo transcendê-lo, para que ele possa superar as viciações, as paixões que o amesquinham, os instintos grosseiros, as paixões perturbadoras, que lentamente, à medida que o seu discernimento, que a luz da razão brota na sua realidade, ele vai se apropriando cada vez mais e vai assimilando conhecimentos para que ele possa empreender essa jornada inexorável. Jung estabelece também que essa luta do bem e do mal é arquetípica e busca nos refolhos da história para exemplificar essa natureza que está presente tanto nas religiões quanto fora das religiões. Se nós examinarmos, por exemplo, o Zendavesta, o livro oriental sagrado, encontraríamos a luta de Osmund e Ahriman, dois deuses que se digladiam, um do bem e outro do mal, para a manifestação do cosmos e da harmonia universal. Na tradição hebraico e mais tarde hebraico-católico cristã, estabeleceu a luta entre Lúcifer e Deus, a luta entre o anjo que se revolta contra Deus, em um símbolo, é claro, e a divindade Jeová, em uma luta interna, para que, naturalmente, as criaturas humanas possam ter a dimensão desse mal, desse estado diabólico, entre aspas, demoníaco, isto é, aquilo que separa, porque o termo diabo vem do termo latino diabolos, que significa aquilo que separa, que divide, isso é, aquilo que perturba. Ou demônio, Satã, que vem da palavra Satan, em latim, que significa tentação. Demônio significaria em latim um tentador, que é a dimensão que está dentro de nós, as nossas tentações, as nossas imperfeições, as nossas inclinações negativas, que merecem ser elaboradas, mas repetimos que o ser humano ancestral não tinha condição de compreender. Não havia conhecimento psicológico do ser humano, não havia conhecimento do inconsciente, não havia o conhecimento que nós temos hoje da personalidade humana em geral, das forças psíquicas que dormem nos arcabouços abaixo da linha da consciência, nos depósitos da nossa memória.
E era natural que o ser humano, não compreendendo o próprio ser humano, tentasse entender a realidade da vida através dos contos mitológicos. E que passou a tradição, tanto na tradição oriental quanto na ocidental. Na metafísica tradicional nós temos uma espécie de triângulo reto que estabelece através dos seus vórtices a luta entre o bem e o mal na metafísica ancestral. Ou na tradição chinesa com o símbolo do Tao, o Yi e o Yang, o bem e o mal, a sombra e a luz, o masculino e o feminino, o preto e o branco, essas dimensões, o seco e o molhado, que estabelecem de alguma forma aquilo que Jung conclui no estudo dessas manifestações arquetípicas, que o ser humano vive em um mundo polar, em um mundo polarizado, vai dizer ele, em um mundo em que nós temos várias polaridades, estamos sempre contactando polaridades diferentes, o dia, a noite, o claro e o escuro, a doença e a saúde. E vai dizer ele que em nosso nível, em nosso padrão, não é possível prescindir, isso é, não é possível se despojar, não precisar das polaridades para entender a realidade. Nós entendemos, por exemplo, a saúde porque conhecemos a doença, e um está atrelado ao outro. Nós entendemos o que é o dia porque conhecemos a escuridão. Nós entendemos um lado porque há um outro lado das dimensões, porque vivemos num mundo polarizado. E para encontrar a unidade, não vamos encontrar com tanta facilidade neste mundo, vai dizer ainda, nas suas palavras, Carl Gustav Jung. Estabelece ele que essas dimensões estão em luta, que no hinduísmo antigo era visto como dois deuses. De um lado, Shiva, o deus da destruição, e do outro lado, Vishnu, o deus da conservação, e acima dos dois, Brahma, que seria o gerador e o causador de todo o universo. Essa tradição mais tarde seria incorporada no pensamento cristão medieval, no mistério da Santíssima Trindade. Deus como sendo a manifestação de três personalidades e Jesus como sendo parte da própria divindade, o que não encontra ressonância nenhuma no Evangelho de Jesus, nas tradições históricas, porque Jesus nunca se equiparou ao próprio Deus, nunca se disse Deus, mas era a tradição antiga, a tradição ancestral que ali permanecia. E Jung vai dizer que é o processo do desabrochar da consciência, é integrar essas polaridades que estão no íntimo do homem, que faz-se necessário através de uma reflexão, de um processo de amadurecimento psicológico, de desenvolvimento dos valores humanos, essa integração entre o bem e o mal que está dentro de nós, a assimilação entre essas duas dimensões, porque a criança, o ser infantil, e o adulto que permanece infantil, vê o mundo com uma polaridade muito afastada, muito radical. A criança, por exemplo, ela olha alguém e ela procura configurar esse alguém como uma pessoa do bem ou do mal, quando na verdade nós somos criaturas humanas que temos o bem e ao mesmo tempo o mal dentro de nós. A função, diz ele, do desenvolvimento da consciência, que ele chamou individuação. O processo de se tornar indivíduo não é individualismo, é tornar singular o coletivo, como se diz popularmente. É o indivíduo conseguir a integração da sua personalidade, ser um ser integral, relacionando-se com a coletividade, nem afastando-se para não se alienar, uma atitude narcisista, nem se misturando de tal forma que perde a sua própria identidade. É conseguir agir no meio social, preservando a sua própria identidade, as suas características, as suas aspirações, não contaminando-se com o grupo e ao mesmo tempo influenciando o grupo com as suas conquistas e os seus valores. Esse processo de individuação, que nas palavras de Jungiana, ele diz, é o processo de indivíduo se tornar aquilo que ele está programado para ser. Da mesma forma que a semente está programada para ser uma árvore, da mesma forma que o feto está programado para se tornar um ser humano, nós temos uma programação psicológica para nos tornarmos um ser maduro. E aquilo que nós vamos ser é o processo de individuação. Tornar-se si mesmo, como ele costumava falar. Já que a palavra self é um conceito em inglês
que traduzindo ao português significa o si mesmo, o eu profundo, o eu que eu sou, que está adormecido dentro de mim mesmo. A dimensão divina que está dentro de mim, a centelha divina que chispa e que ilumina e que está amortecido, qual a semente que dentro dela já existe uma árvore, ou qual o feto que dentro dele já existe um ser humano adulto. É essa potencialidade que nós temos, que é o processo, segundo ele, de individuação, vai vislumbrar, vai desencadear. E o processo de individuação faz com que o indivíduo integre essas duas dimensões, assimilando o mal que está dentro de si e ao mesmo tempo desenvolvendo o bem, que também está em germe, para uma postura de maturidade psicológica, para a assimilação dos mitos, porque todo mito faz parte da nossa própria realidade. Uma vez que o indivíduo não se conhece, não se descobre, não se identifica e não assimila, ele projeta os mitos para fora nas superstições. Vivemos um momento ainda das superstições. Mesmo os espíritas aqui para nós, vivemos em um momento de superstição. Se eu passar por baixo de uma escada, o gato preto estando lá, a coisa pega para mim. Se alguém olhou para mim é porque está com o olhado em cima de mim, e aí a minha vida não vai dar certo. Essas superstições que nós temos, que são mitos. Querem ver outro mito? Ah, fulano é um verdadeiro missionário. Se ele desencarnar, quem é que vai substituir? Chico Xavier desencarnou, quem é que vai substituir? São mitos, ninguém substitui ninguém. Cada um faz a sua própria tarefa, a sua própria missão. Então temos essas fantasias, essas superstições, porque na personalidade que ainda não se desenvolveu, o mito dá uma certa segurança nela. Dá-lhe uma segurança, é um amuleto, é o talismã, é a superstição sem lógica, que ele não procura decodificar. É um indivíduo que vive com a bengala psicológica, porque ainda não se libertou desses atavismos, desses atavios. E aqueles que não são espíritas, paralelamente a isso, pior em algum sentido, porque estabelecem conceitos equivocados da própria doutrina. Muita gente me diz, eu não vou para o centro espírita, porque lá tem um bode preto embaixo da mesa. Eles vão lá para ver como é que é esse bode, mas esse é bode ou é jegue. São, portanto, preconceitos que o indivíduo estabelece. Pessoas que dizem, mas é médium? E mediunidade é isso? Pois é, não parece. Isso o que você acha que é? Porque a pessoa acha que o médium é aquela pessoa psicopata, que anda diferente, que se veste sempre de uma cor, que está falando como se fosse um alienado mental, um doente mental, que é quando entra em transe e sai catando cavaco por aí. Não tem nada a ver com mediunidade, essas pessoas são doentes mentais. Não tem nada a ver. A mediunidade não é esse estupor da força física, é um transe psíquico. E essas manifestações são mais exibicionismo e crises nervosas do que fenômeno mediúnico, que naturalmente está nos depósitos da nossa memória. Não estou negando que alguns médiuns enfrentam essas experiências, especialmente no início da mediunidade. Não estou negando isso. Mas no semi-consciente há as matrizes, porque as entidades se manifestam psiquicamente e não fisicamente. E é o médium que as controla. Se ele cai no chão, se ele grita, é porque está dentro dele essas manifestações. O espírito encontrou campo. Se é que há espírito em algumas situações. Então, são todas as superstições que nós temos. A superstição do herói. E se o herói desaparece, a gente fica inseguro. São mitos que estão dentro de nós. Que nós, nesta fase ainda de desconhecimento de nós próprios, elaboramos externamente. Vai dizer Jung, o mito da identidade ao indivíduo. E quando o indivíduo ainda não desabrocha o estado de consciência integral, ele precisa do mito para ter uma certa segurança. Essas manifestações nos levam a uma colocação que faz parte da história da mitologia antiga. Contam as tradições mitológicas que houve uma criança que nasceu na velha Grécia, e essa criança muito esperada foi até profetizada e vaticinada. Porque o sábio Tirésia, ao olhar para o bebê, disse: essa criança não pode se ver a si mesma, porque se ela se vê, ela vai naturalmente entrar em uma grande perturbação. E essa criança, que era filho de dois deuses, a ninfa Helíope e Céfiso, foi chamada de Narciso. Narciso cresceu e era uma criança desde cedo muito bonita, muito bela. E ao desabrochar as manifestações da puberdade, da adolescência, ele foi criando um certo deslumbramento por si mesmo, uma certa fascinação. E ficou tão fascinado que adotou uma conduta de soberba, de arrogância,
de presunção. Passou a ser, como acontece com todas as pessoas com esse repertório de comportamento, uma pessoa detestada, uma pessoa antipatizada pela sociedade. E Narciso, no entanto, manifestava as suas tendências sem se preocupar muito com essas realidades. Até que a deusa Nêmesis, adotando uma estratégia para castigar e aplicar uma punição a Narciso, telementalizou, induziu psiquicamente a achar um espelho que pudesse refletir a própria imagem. E ele, telementalizado, foi até um lago, e nesse lago ele se debruçou, ajoelhou-se ainda, guiado psiquicamente por Nêmesis, e ao olhar para o lago, deslumbrou-se com a imagem que ele via da dimensão cristalina das águas de um rio parado. E ali ele ficou deslumbrado. E ficou tão deslumbrado que, contra a tradição, que ele ficou naquele estado ali, fascinado por si mesmo. Parou de comer, não dormia, não se alimentava e veio a enfraquecer e a morrer naquela situação. Era o castigo de Nêmesis. As ninfas, no entanto, pediram aos deuses que preservasse alguma lembrança daquele homem, daquele jovem homem, que era tão belo e que não queriam que ele desaparecesse por completo. E no lugar que Narciso ali morreu, contra a tradição, nasceu ali perto daquele rio uma flor exuberante, com uma beleza alvinitente, e que foi chamada de Narciso. Mas contam alguns mitólogos, algumas tradições, que algumas ninfas, insatisfeitas mesmo assim, foram até as águas para interrogar aquelas águas como era a visão delas a respeito de Narciso. Como era Narciso? E ao aconchegarem-se perto da borda daquele rio, interrogaram as águas. Era o jeito que as águas falavam. E ali interrogaram. E as águas responderam, para a surpresa das ninfas: não percebemos. Mas como não perceberam? Não percebemos. Nós nos lembramos que alguém chegou aqui e debruçou-se sobre nós e ficou nos olhando, mas não percebemos. Mas como? É porque os olhos deles refletiam a nossa imagem e ficamos deslumbradas com a nossa própria imagem que refletia através dos olhos dele. Essa também era uma postura narcisista. Então, era, portanto, essa manifestação. E os mitólogos dizem: esse é um conto que narra o desabrochar da consciência. É o ego que procura, através da própria imagem que elabora de si mesmo, criar uma espécie de ilusão. Ilusão a respeito de si mesmo. Porque a postura de Narciso é a postura de muitos de nós que vivemos na ilusão. O pensamento budista, que tanto escreve a respeito da ilusão, desde o príncipe Siddhartha Gautama, já havia estabelecido que a vida na Terra é uma ilusão. E que necessitamos desenvolver os valores para encontrar a realidade. Narra os historiadores, parte história, parte mito, que é o príncipe Siddhartha Gautama, que era um príncipe de determinado palácio no mundo oriental, que tinha uma vida muito confortável, de prazeres, de sensações imediatas, de todos os gozos que o poder pode comprar e pode acessar. Casou-se 2 vezes, como era comum no mundo oriental, teve filho com uma das 2 esposas, e ele, que era cansado de tédio, que era dominado por um tédio profundo, porque essas sensações imediatas podem dar prazer, mas não dão satisfação profunda ao indivíduo que tem uma constituição emocional. E ele então resolveu driblar os muros do palácio, que o pai não permitia, para ver o que havia vida fora do palácio. Se toda a sua vida estava circunscrita, adstrita àquele castelo. E foi conciliando-se, ou melhor, com um conciliado, com um empregado, com um serviçal. E com ele, eles transporam os muros do palácio, ultrapassaram e foram. E passando por determinada região, havia um homem com a epiderme no desabrochar das pústulas purulentas, nas manifestações da deformação da carne, da decomposição material. Era vítima do mal de Hansen, da hanseníase, da lepra. As carnes pareciam flores que desabrochavam, quebrando a sua própria intimidade. Ele olhou, ficou surpreso, nunca tinha visto aquilo, e perguntou ao servo: o que é isso?
é a doença, meu Senhor. Isso é a doença, a enfermidade, o corpo físico, de vez em quando adoece. Essa é uma das doenças que podemos nos contaminar. E ele me comparou e ficou refletindo naquilo. Caminhou alguns passos e logo mais encontrou alguém esquálido, com a higiene não bem cuidada, exalando odor fétido, as características nauseantes. Ele olhou e disse: que é isso? A pobreza, meu Senhor. A pobreza faz com que o indivíduo fique assim. A fome, as necessidades mais básicas do ser humano não são atendidas. E o indivíduo morre sem dignidade. E ele parou e refletiu. Passou adiante. E adiante, ele encontrou uma pessoa idosa, carcomida pelo tempo, com doenças. E ele parou e o servo disse: essa é a velhice, meu Senhor. E ele vai mais adiante e encontra o cadáver. Mas o que é isso? É a morte. Aqui está a morte. Ele para, reflete, volta ao palácio e entra em uma grande melancolia. O que é a vida? Começa a perguntar a ele. O que é realmente a vida? Começa a se interrogar a si mesmo. Será que a vida é isso? Era um choque que ele vivenciava com a vida que ele levava até então. E ele resolveu despojar-se de tudo. Dar todos os seus bens à esposa e ao filho. Se liberar de todos os compromissos e ir até o monastério. É aceito no monastério. E ficar ali cerca de 12 anos se afligindo, se siliciando. Os desejos, os impulsos da carne atormentavam e ele tentava lutar contra o mal. E ele percebeu nesses 12 anos que quanto mais ele lutava, mais os desejos e as suas tendências permaneciam nele mesmo. Ele percebeu que não era essa a forma de lutar, que não era brigar com parte da sua natureza. Era necessária outra estratégia. Saiu do monastério, porque o monastério dizia que o mundo era o mal, que o mundo estava contaminado pelo mal. E ele resolveu meditar. E conta a tradição que ao meditar, ele esvaziou o pensamento. E esse pensamento lentamente, melancólico que estava ainda, preencheu-se por uma grande paz, através da meditação, da reflexão. Ele encontrou a própria consciência naquele momento. Transcendeu, segundo a tradição, se tornou Buda, que é uma palavra que significa o iluminado, uma palavra em sânscrito. E aí ele se iluminou e começou a estabelecer as nobres verdades do pensamento budista. A primeira delas, a vida é sofrimento. Que é a mesma coisa que mais tarde os budistas atuais vão dizer: a vida é uma ilusão. Porque o budismo vai dizer: a ilusão gera sofrimento. Então a vida é sofrimento. A vida é sofrimento. Quais são as causas do sofrimento que ele estabelece? Como faço para superar o sofrimento? E lentamente ele vai estabelecendo um pensamento muito bonito a respeito da vida e da transcendência, que é através da reflexão, da meditação, porque a meditação vai fazer com que o indivíduo desenvolva compaixão por si mesmo e pelo próximo. A única forma de se libertar do sofrimento. Essa é a realidade. É o encontro com a própria realidade. O conto de Buda. E do outro lado, a ilusão de Narciso. A história de Narciso que representa a ilusão. E tudo isso tem a ver com o que Jung falou a respeito do desabrochar da consciência. Mas com todo respeito a essas colocações, a mensagem de Jesus é um verdadeiro marco histórico para a humanidade. Porque Jesus, quando veio, o budismo já se encontrava instaurado. A doutrina de Maomé, o código de Hammurabi, porque o código de Hammurabi, mais tarde a lei mosaica, representa esse desabrochar da consciência, o discernimento do bem e do mal, uma certa tendência ao ser humano já de discernir aquilo que faz bem a ele próprio e aquilo que prejudica a si mesmo. É esse desabrochar que Jung, na sua obra Resposta a Jó, na tese da consciência, vai estruturar de maneira psicológica. E que Jesus já havia apresentado, já havia estabelecido de maneira fantástica, porque a mensagem de Jesus tem todos os germes da futura ciência psicológica, na palavra autorizada do Espírito João das Evangelhos. Toda a
mensagem dele é um conclame ao indivíduo se conhecer, se libertar das suas ilusões, de integrar o mal que está dentro de nós, para poder conciliar-se com o mal que está fora. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está a caminho com ele. Porque mais tarde, o teu inimigo pode entregar-te ao juiz, que vai te aprisionar, e só sairás de lá até pagar o último centavo. É um símbolo muito bonito. O inimigo aqui não é apenas o adversário externo, mas as nossas paixões. Reconciliar-se com as próprias imperfeições, que é o maior inimigo do ser humano. Porque o inimigo externo é mais fácil de controlar. Nós vemos, nós nos defendemos, nós nos preparamos. Mas o inimigo mais difícil é aquele que está na intimidade. É o ciúme, a inveja, o melindre, as picuinhas que nós temos. E esses inimigos internos precisam de conciliação. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Isso é, integra-te. Conhece-te a ti mesmo para transformar os vícios em virtudes e as virtudes em sentimentos superiores. Somente faremos isso através da viagem para dentro, do despertar em relação a si mesmo, do conhecer-se, do estudar as próprias imperfeições. E a mensagem de Jesus tem tudo isso. Que brilhe a vossa luz, disse Jesus. Que brilhe a vossa luz. O que é que vale dizer da proposta de Calvin está no Jung? É necessário iluminar a sombra que está no inconsciente. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. E mais tarde ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. O teólogo, filósofo e estudioso Carlos Juliano Torres Pastorino vai dizer, é a luz que ele se referia era a mesma. Vós sois a luz do mundo. É a mesma, eu sou a luz do mundo. A luz era a mesma. O que é que vai dizer? Que a luz que vibrava em dele, vibra em cada um de nós. Em nós, em semente, em germe. Nele estava desabrochado. Por isso que Jesus, segundo Amélia Rodrigues, era um indivíduo encarnado. Mas Cristo era o ser divino que estava dentro dele desabrochado. Daí porque Paulo disse, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Era o ser divino que já vivia dentro dele. Era o céu. Era a centelha divina que havia desabrochado. Eram as suas potências superiores. Porque aquele Saulo, e Jesus assim o via, Saulo, quando era aquele feroz perseguidor dos cristãos, aquele cuja fúria assassinou Estevão, que levou a uma das mais cruéis perseguições aos cristãos primitivos, enclausuramentos, apedrejamentos, açoitadas, mortes de famílias inteiras. E quando ele Jesus que lhe aparece na estrada de Damasco, segundo o livro Paulo e Estevão do Espírito Emmanuel, ele se deslumbra com aquela visão e a partir dali ele se transforma em outra personalidade. Portanto, dentro de Saulo, aquele criminoso, homicida, vítima de um orgulho e do narcisismo, da presunção, já havia dentro dele o apóstolo Paulo, em germe. Já havia dentro dele a semente daquilo que ele vai ser no futuro, graças a quem hoje nós somos cristãos. Porque se não fosse Paulo que tirou a mensagem cristã da Palestina e levou aos outros indivíduos, aos chamados gentios, nós hoje talvez nem conheceríamos a mensagem do cristianismo, porque ele levou a todo mundo conhecido na época. E foi graças a isso, levando a Roma, que a mensagem cristã vai viver em Roma e vai mais tarde se espalhar para toda a humanidade. Então, nós temos ali aquele homem, como temos outras personalidades. Simão diz Joana de Ângeles na mensagem que nos serve do texto. É um menino fraco, temeroso, instável emocionalmente, medroso. Mas dentro dele já havia o apóstolo Pedro, graças a quem deu 30 anos da sua vida depois de ter negado Jesus. Depois daquele erro, onde ele chorou, diz Emmanuel, e quase enlouqueceu de remorso, vai sair o apóstolo Pedro, na sua dedicação integral, e mais tarde crucificado de cabeça para baixo, segundo Giovanni Papini, o
teólogo católico. Então estamos aí diante de um indivíduo que já tinha dentro dele um germe, e que graças à mensagem de Jesus desabrochou. Se nós examinarmos a vida de Joana de Cusa, mulher, vítima de marido devasso, inquieta, aflita, ainda envolvida nas seduções do patriciado romano, já que aquela nobre matrona, que mais tarde seria queimada viva diante dos legionários romanos para dar sua própria vida em benefício da causa. Se nós examinarmos a vida desses cristãos primitivos, veremos sempre que Jesus escolhia aqueles não que estavam totalmente solucionados, resolvidos, mas aqueles que possuíam as potências já prontas para o desabrochar, para o manifestar. Joana de Ângeles, no entanto, diz mais. Vai dizer, o Espiritismo hoje é um marco divisório. Porque a mensagem de Jesus foi o sol da humanidade no futuro. Mas a humanidade esqueceu a mensagem cristã. Nós deturpamos ao longo dos tempos. Por que fizemos daquela mensagem pura e simples dos pescadores, dos apóstolos e de Jesus, transformamos essa mensagem numa doutrina complexa, que nem nós entendemos. Transformamos a mensagem numa série de afirmações teológicas e intelectuais, que muitas vezes só os estudiosos conseguem interpretar e nem eles. Porque é uma confusão de sofismas, de afirmações ilógicas e de termos técnicos, para que nós não venhamos a entender, porque na verdade não entendemos. O que é que fizemos daquela mensagem pura e simples, que era divulgada às pessoas em geral, às massas, e não necessariamente aos intelectuais? A Idade Média vai transformar essa mensagem numa doutrina sangrenta. A doutrina que era dos perseguidos, diz Amélia Rodrigues, vai se tornar a doutrina dos perseguidores. Porque na Idade Média nós temos a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, as cruzadas, as guerras santas, como se alguma guerra fosse santa, e todo o descalabro que vemos durante 1000 anos de idade medieval, que gerou as sequelas até hoje na humanidade em relação ao pensamento religioso. O que é que fizemos? E aí Joana de Ângeles, na mensagem que nos serve de tema, vai dizer, o Espiritismo é esse marco, porque vem resgatar, vem ressuscitar a mensagem de Jesus em espírito e verdade. Vem elucidar aquilo que Jesus disse e a humanidade não compreendeu. Hoje que a ciência está avançada, hoje que o nosso pensamento já está desabrochado, hoje que nós conhecemos da ciência psicológica, da física, da astronomia, nós podemos falar de coisas que Jesus falou de maneira muito sutil e algo velada, e que hoje nós falamos de maneira bela, profunda, aberta, para que a humanidade entenda de maneira integral. O Espiritismo, meus amigos, vem ressuscitar essa mensagem. Vem nos dizer que a vida é imortal, que os mortos voltam e se comunicam conosco, que nós somos também espíritos apenas no corpo de carne, que é necessário conhecer a si mesmo, estudar as próprias imperfeições, para exercitar as virtudes, que vai gerar o desenvolvimento da nossa natureza espiritual e, por consequência, o afastamento nosso da nossa dimensão animal, isso é, do nosso passado, dos nossos arquétipos, da nossa ancestralidade, dos nossos atavismos primários da evolução, somente através da consciência. Com todo respeito a Jung e aos nobres estudiosos, Allan Kardec, mais de 100 anos antes, já havia interrogado aos espíritos no item 621, onde está escrita a lei de Deus, e os imortais respondem, na consciência. Portanto, é na consciência que está a ética divina, as leis de Deus, e que ao longo da evolução o ser humano vai desabrochando, vai compreendendo cada vez mais, porque há uma espécie de regulador da vida moral, um regente da vida psíquica,
100 anos depois, Carl Gustav Jung vai estabelecer o conceito de self como sendo um regente, um organizador da vida psicológica. Aquele self com o qual o indivíduo se sente bem e dizer que o ego tem que se harmonizar, tem que se conectar com o self para viver bem, a serviço do self, viver a serviço do self. É a mesma coisa de dizermos a serviço da consciência, na qual estão as leis de Deus. Allan Kardec, portanto, antecipou as conquistas da ciência psicológica contemporânea, quando estabelece essas informações, quando vem dizer que o espírito que sai do corpo após a morte volta para contar como está a sua vida. Essa é a doutrina espírita. Aquilo que a humanidade sempre falou, a comunicação com os mortos voltam para comunicar. Allan Kardec provou, através do depoimento dos próprios mortos que voltavam, para dizer como estava a vida espiritual. E eles, sem exceção, vêm dizer que aqueles que vivem uma vida digna, uma vida saudável, despertam saudável. E aqueles que cultivam vícios, que cultivam ódio, que praticam crimes, que desenvolvem o mal, geram para si mesmos situações embaraçosas e crises de consciência quando encontram a própria consciência após a morte. O Espiritismo, portanto, é esse marco divisório, vem nos dizer que a reforma, no entanto, íntima, a transformação de comportamento é um trabalho diário. Eu vejo muita gente dizendo, eu não consigo meditar. Eu fui no centro 2 vezes para assistir uma meditação da nossa irmã de Bernadette, ou fui assistir palestra aqui e não consigo me concentrar. 2 vezes eu fui, já não vou mais. Porque a pessoa quer fechar os olhos e nasce para o angelical, já está nos braços de Maria Santíssima. Não vai. Se a vida inteira teve pensamentos disparatados, se a vida inteira cultivou aquilo que os orientais dizem, a polivalência de ideias, na hora que tenta concentrar o inconsciente, que é uma espécie de computador, de arquivo dos nossos hábitos anteriores, libera os clichês. É muito comum a pessoa dizer, eu estou meditando e vem uma preocupação, vem um pensamento, eu começo a refletir e começo a dizer, será que eu desliguei o fogão? Será que eu fechei a porta? Será que começa um mecanismo de fuga? O inconsciente está liberando clichês, imagens, para a pessoa não se concentrar ali e se perturbar, porque a pessoa é necessário voltar à concentração. Não brigar com a ideia, assimilar, tomar consciência que o pensamento está vivo, mas voltar. Agora eu vou ficar aqui. Então é esse exercício que o indivíduo não vai conseguir na hora, que é necessário reprogramar o inconsciente, mudar os arquivos através de um esforço muito grande, no começo de maneira muito difícil, depois com uma certa insistência e coragem, e depois se automatiza. E quando a pessoa tem o hábito, fecha os olhos e já consegue concentrar e relaxar. Mas isso é questão de anos. Buda costumava dizer, quem quiser treinar a concentração, é necessário tentar durante 7 dias. Se não conseguir em 7 dias, conseguirá em 7 semanas. Se não conseguir em 7 semanas, conseguirá em 7 anos. Se não conseguir em 7 anos, conseguirá em 7 reencarnações. Mas começa. Então é um treino. A reforma moral, a mudança de comportamento, não é um trabalho para agora. Inclusive em relação aos médiuns, a médium, por exemplo, que passa a semana inteira inquieto, ansioso, angustiado, e na hora da sessão mediúnica quer concentrar, não consegue concentrar. O trabalho mediúnico não é só no dia da sessão, porque não se improvisa virtudes, não se improvisa hábitos mentais. É necessário o indivíduo se habituar. No dia da sessão há um cuidado maior na vigilância, no comportamento, no policiamento, na alimentação, se for o caso. Não, porque se a pessoa come demais, a pessoa dorme por causa da digestão. A pessoa se abarrota de comida, mas também não vai sem comida nenhuma para ficar pensando no bife que deixou em casa. É uma questão de consenso. Não vou estabelecer aqui uma regra, tem que comer carne, não tem que comer carne. O mais importante é a pessoa estar saudável. Também se a pessoa se abarrotar, as toxinas, que as substâncias que nós ingerimos e o metabolismo faz a pessoa entrar no sono, que é o filho da digestão. E a pessoa não consegue concentrar. Então, tudo é questão de consenso, de equilíbrio, que o indivíduo deve estudar no dia da sessão. Mas no dia da sessão, um policiamento maior em relação aos hábitos mentais.
mas o preparo durante todos os dias da semana. É um preparo moral para a vida, e não apenas para a sessão mediúnica, para a vida, que nós devemos exercitar. Então, é um policiamento. Algumas pessoas me dizem, mas eu às vezes tenho recaídas. Se está tentando estar tendo recaída, eu estou no caminho certo. Paulo dizia na carta aos Romanos, o mal que muitas vezes eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. O que é que vai dizer? Que durante a sua trajetória, às vezes ele tinha recaídas. As tendências, às vezes, predominavam. Mas ele insistiu tanto que chegou no final da vida e já não sei o que vive a Cristo, quem vive Cristo. Ele conseguiu. Reconhece-se o verdadeiro espírita, diz Allan Kardec, pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações, ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso é aquele que está tentando, que mesmo que caia, procura se corrigir, procura consertar. É esse o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, aquele que está se policiando, se estudando para melhorar cada vez mais. Não é aquele que já está perfeito, porque esse não precisa nem ser espírita, já alcançou a perfeição. Então, é o indivíduo que está se policiando. E eu costumo dizer, algumas pessoas me dizem, Flávio, se não fosse o espiritismo, a coisa seria pior. E é verdade. É a grande verdade. Porque quem encontrou Jesus nunca mais é o mesmo. Nunca fica indiferente a ele. Assim aconteceu com ele quando ele estava na terra. As pessoas se encontraram, Pôncio Pilatos nunca mais são o mesmo. Barrabás nunca mais são o mesmo. E outros, tanto quanto o apóstolo Paulo, nunca mais foram o mesmo. Ninguém que encontrou ele passou indiferente. Mesmo aqueles que não aderiram à sua proposta inicialmente. Ninguém que ficou insensível. O espiritismo é a mesma coisa. Ninguém que se sensibiliza com os conteúdos espíritas que fica o mesmo. Não aqueles que dizem, porque tem muita gente que diz, eu já fui espírita aí há alguns anos, depois saí, escolhi a religião X. E quando a gente já vai ver, não fui espírita, coisa nenhuma, tomava passo uma vez por semana. E dizer que era espírita, nunca leu uma obra, nunca estudou uma obra, nunca compreendeu o conceito da reencarnação, nunca compreendeu o conceito da minha vida. E bate no peito, eu já fui espírita há uns anos atrás. Nunca foi. Porque como é que alguém aprende alfabeto e agora fica analfabeto? Como é que alguém aprende um conhecimento, introduz um conhecimento e depois desaprende esse conhecimento? Não é possível. O espiritismo é uma proposta de libertação. Não é uma proposta de castração de dogma. Então, meus amigos, tudo isso nós devemos raciocinar. E algumas pessoas dizem, se não fosse o espiritismo, e é verdade, se não fosse o espiritismo, a gente seria pior. E eu costumo dizer, se o doente toma um remédio, a mesmo assim continua doente, imagine sim. Porque às vezes as pessoas dizem, fulano é espírita, e eu me decepcionei com ele. Ele é um doente em tratamento, como todos nós. Se não fosse o espiritismo, muita gente me dá, se não fosse o espiritismo, aquela megera que eu estou lá em casa, eu já teria, porque tem tanta coisa mais bonitinha, mais engraçadinha, tanta violeta passando pela minha frente. Flávio, eu tenho vontade, eu tenho impulsos. Quantas vezes passou pela minha cabeça, mas o espiritismo não tem a cabeça não. Aquela mulher que me compreende já me conhece. Aquilo já me tolera, isso daqui é ilusão, são as ilusões, que vai passar. Mas aquela que me ama realmente, que me conhece em intimidade, quantas mulheres também, que olha em cada coisa, cara, Power, quem é da época conhece, né? Eu não me lembro, Rafael Broga, eu não me lembro os Brad Pitt, na palavra atual. Mas depois para e raciocina, porque o problema não é nem o pecado em sentir as tentações. O importante é o que a gente vai fazer com elas. Como é que a gente vai lidar com isso? Que é o processo de amadurecimento e de evolução. Portanto, meus amigos, o Espiritismo vem nos dizer que vale a pena. Vale a pena exercitar o bem. Vale a pena estimular-nos no cultivo das virtudes. Vale a pena exercitar os sentimentos superiores. Se não fosse o Espiritismo, quando a gente está naquelas filas de banco maravilhosas, chega um engraçadinho, fila a fila, o que é que a gente ia fazer? Quantas vezes não dá uma vontade, a mim mesmo dá, de dizer, você é palhaço? Você está pensando que eu sou cara de palhaço aqui? Eu estou aqui esperando uma fila e você chega em fila, você é mal educado? Mas o Espiritismo nos dá uma metodologia de educação, vai dizer, ele é um doente. Porque quem não respeita os outros não está bem consigo mesmo. Quem sai por aí querendo tirar vantagem é porque está de mal consigo, está desequilibrado. Então vale pai. O Espiritismo nos dá uma tranquilidade no trânsito, esse trânsito maravilhoso. Porque tem gente que parece que é o dono da rua. Então, se a gente passa por ele, não fica enraivado, quer passar pela gente. Então, quantas vezes nos dá a vontade de também fechar, de também fazer, mas a gente para e diz assim, não está bem.
Porque quem está bem não fica se perturbando. Às vezes é insatisfeito na vida pessoal e quer transferir a sua insatisfação para o trânsito, porque ali ele se sente poderoso. Vai em paz, meu irmão. Então nós dizemos isso. Alguns dizem assim, vai em paz e bata no poste. Pelo menos está deixando ele em paz. Já é um avanço. Então, são todos, portanto, um exercício que nós fazemos para superar as nossas imperfeições. Para encerrar, o Dr. José Raul Teixeira, palestrante e confrade nosso, certa vez disse, de maneira muito bonita, que é muito chateado em relação a uma imperfeição que ele carregava, uma tendência que ele estava tentando domar. O espírito Camilo, o seu mentor espiritual, apareceu e disse: o que é que você está aqui entristecido? Eu pensei que eu já tinha superado essa tendência. E me dou conta que eu tive uma recaída. O espírito Camilo sorriu e diz: o trabalho de aperfeiçoamento exige uma disciplina espartana. Não é de uma hora para outra. E às vezes os hábitos antigos que parecem que estão diluídos e desaparecidos reaparecem. É natural. Mas eu vou te contar uma coisa. Se você lutar a vida inteira em relação a uma imperfeição, a essa imperfeição, por exemplo, e nessa encarnação, só conseguir superar essa imperfeição, valeu a pena? E Raul diz: claro que não. Eu disse: claro que sim. Eu vou dizer por quê. Você é espírito imortal, não é? Quando você superar essa imperfeição, vai ser para sempre. Para a eternidade. Nunca mais você vai tê-la. Nunca mais você vai agasalhar esse sentimento. Por isso é difícil. Porque são tendências instintivas inferiores. E por isso é difícil superar. Mas quando conseguir, é para a eternidade inteira. Então, se em uma encarnação você lutar em relação a uma tendência viciosa e conseguir superá-la, você é vitorioso. Porque essa é a proposta. Por isso a encarnação é muito pouca. A reencarnação vai nos explicar tudo isso em relação ao espiritismo. E para concluir finalmente, eu me lembro, e certa vez eu vi na internet uma imagem de uma criança que a mim me constrangeu muito, me sensibilizou. Eu já contei talvez aqui. Essa imagem de uma criança que estava olhando com um olhar triste, e embaixo dizia assim: essa criança está olhando pela última vez, porque logo mais ela vai passar por uma cirurgia que vai arrancar os seus olhos, porque ela tem câncer ocular e é necessário extrair os olhos. Uma criança de 5 anos. É a última vez que ela está enxergando. Eu olhei aquilo e meditei na sabedoria da reencarnação, porque somente a reencarnação vai te explicar aquilo. Do contrário, o que uma criança de 5 anos fez para merecer uma coisa dessa? Seria uma monstruosidade. Mas a reencarnação vai dizer que ele foi um espião, talvez. Um matador profissional. Um indivíduo que destruiu várias vidas através dos olhos, do olhar astuto. E volta através da limitação e do sofrimento dessa limitação para sublimar as paixões e desenvolver os valores superiores. O Espiritismo, portanto, meus amigos, é um marco divisório que vem nos iluminar a consciência, libertar-nos do mito, fomentar a realidade e desenvolver a nossa felicidade que já está dentro de nós. Muito bom.